Olá pessoal, saudações a todos. Meu nome é Fábio Baldatti, eu sou professor de Física do Colégio Presbiteriano Mackenzie e temos aí uma aula de Física Moderna, uma videoaula, mais um subsídio que nós oferecemos com o intuito de sempre auxiliá-los aí nos grandes vestibulares e também a conhecer, para os mais interessados, o efeito fotoelétrico, um grande tópico da física moderna. Nas primeiras ilustrações, temos três figuras que são figuras características do efeito fotoelétrico. Aqui uma ampola de vácuo, temos aqui uma luz incidente, e essa luz incidente vai arrancar elétrons desse pedacinho aqui dentro que é o metal. E aqui temos uma representação de sinais de menos, né? Então eu tenho uma representação de elétrons que são arrancados desse metal por conta da incidência de luz. Essa outra figurinha mostra o seguinte: temos no eixo horizontal o comprimento de onda de cada radiação. Radiação incidente, luz visível, algum tipo de radiação. E o que a gente percebe no gráfico é que esse gráfico cresce, atinge um pico e depois decai quase que exponencialmente. A terceira figurinha, vamos dar um zoom nessa figurinha, pois é uma figurinha que caracteriza o efeito fotoelétrico, para você poder definir bem o que é efeito fotoelétrico. A definição de efeito fotoelétrico está traduzida diretamente nessa figura. O que eu percebo aqui? Eu tenho uma radiação incidente, tenho um metal. Vamos relembrar que os metais, pela sua estrutura molecular, têm alguns elétrons livres. E esses elétrons livres podem ser arrancados dependendo da energia carregada por uma onda eletromagnética. Essa onda carrega uma energia e quando nós incidimos essa radiação, dependendo da energia, eu posso ou não arrancar elétrons. Se conseguirmos arrancar elétrons devido à radiação incidente, então colocamos em prática o efeito fotoelétrico. Os elétrons arrancados no metal são chamados de fotoelétrons, como a gente pode observar nessa figurinha. Então aqui tiramos a definição do efeito fotoelétrico. Da definição, o efeito fotoelétrico consiste na emissão de elétrons provocada pela incidência da radiação eletromagnética sobre algum material. Temos aqui um dos expoentes que constituiu a figura do efeito fotoelétrico, o nosso querido Albert Einstein. Logo, logo teremos uma animação interessante com ele. Mais uma vez, essa figurinha que aparece em muitos sites que comentam o efeito fotoelétrico, vale ressaltar que esse zigue-zague aqui não é à toa. Esse zigue-zague representa o comportamento ondulatório da radiação incidente, que pode ser luz. Luz é onda, professor? Olha, luz pode se comportar como onda. Eu tenho uma teoria que abrange o comportamento da luz como onda. Temos também a teoria que trata da luz como partícula. Portanto, temos o que você conhece como dualidade onda-partícula. Aqui ressalta-se bem o comportamento ondulatório. Lembrando que a onda é um ente que carrega energia. Essa energia pode ser suficiente para arrancar um elétron. E esse elétron arrancado é dotado de velocidade. Lembrando que toda partícula que tem velocidade tem uma energia associada a essa velocidade. Você se lembra dessa energia? É a energia cinética, né? mv²/2. Agora, vale lembrar também, já que falamos de radiação eletromagnética, o que são ondas eletromagnéticas, né? Onda eletromagnética é aquela que não precisa de um meio material para se propagar, ou seja, ela tem a capacidade de propagar-se pelo vácuo, ao contrário do som, que é uma onda mecânica, que precisa de um meio material para se propagar. Essa ilustração do espectro eletromagnético mostra o comprimento de onda da esquerda para a direita de forma crescente, né? Então temos as radiações ionizantes. Professor, o que são radiações ionizantes? São aquelas que podem provocar mutações no DNA, ou seja, que se um ser humano ficar exposto a essas radiações, ultravioleta, raio-x, por exemplo,
essas radiações podem causar um dano muito grande ao ser humano que for exposto a elas. Temos aqui, numa região intermediária, que obviamente está fora de proporção, porque seria uma região muito pequenininha em relação aos números que constam aqui, que é a região do espectro visível, que é a radiação eletromagnética que sensibiliza os nossos olhos. Se você relembrar, lembra, tínhamos um decorebinha, o VAVAV, do vermelho para o violeta, temos um crescimento de frequências. Consequentemente, o comprimento de onda diminui. Lembra, são inversamente proporcionais. Por fim, temos uma ilustração que caracteriza o modelo de radiação eletromagnética, consequentemente o modelo da luz, né? O que é esse modelo? É uma variação de um campo elétrico, né? É um campo elétrico oscilante, perpendicular a um campo magnético também oscilante, né? Daí o modelinho a ser adotado para a luz e outros tipos de radiações. Mais uma vez, uma figura agora em tamanho maior do espectro eletromagnético. Só para você relembrar, como eu disse, né, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, todas com comprimento de onda muito grande, consequentemente uma frequência muito pequena, né? Aqui temos os raios X e os raios gama, com comprimento de onda menor e uma frequência muito grande. Olha só o eixo das frequências. Compare, esse é o eixo dos comprimentos de onda. Então, conforme o comprimento de onda vai decaindo da esquerda para a direita, o eixo de baixo nos mostra que a frequência vai aumentando. E aqui temos frequências muito altas, a da radiação ionizante, proveniente, né, do núcleo atômico, da emissão de partículas alfa, beta, do decaimento radioativo. E você sabe que o decaimento radioativo emite uma energia muito forte, uma radiação ionizante de frequência muito elevada, que causa um dano ao ser humano. Agora, temos as ondas de rádio, as micro-ondas, os aparelhos celulares emitem micro-ondas. Micro-ondas não são tão danosas ao ser humano. Aqui dependeria muito da dose que é exposto esse ser humano. Bom, características das ondas eletromagnéticas. Precisamos saber essas características. As ondas eletromagnéticas têm a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitava, 300 milhões de metros por segundo, pessoal. Ou seja, 300 mil quilômetros em um segundo. Você dá uma piscadinha com os olhos e a luz deu 8 voltas na Terra. Realmente uma velocidade absurda. Mais uma vez, um modelo de luz com variação, campos magnéticos e elétricos oscilantes e perpendiculares entre si. Então, uma definição para relembrar: as ondas eletromagnéticas são ondas formadas pela combinação dos campos magnético e elétrico que se propagam no espaço, perpendicularmente um em relação ao outro, e na direção de propagação da energia. Bom, pessoal, então, agora vamos ver quais foram as proposições do efeito fotoelétrico que batiam de frente com a teoria clássica. Bom, aqui tínhamos uma previsão de que a energia cinética dos elétrons, que elétrons? Esses elétrons que são arrancados do metal. A energia cinética, lembre-se, a energia relacionada à velocidade, meio de mv ao quadrado, quer dizer, energia da velocidade, que define quanto maior a energia cinética, quanto maior a energia absorvida por esse elétron que estava no metal, maior será a velocidade que ele vai ser emitido. Então, o que se pensava com a teoria clássica, com a teoria antiga? Que a energia cinética desses elétrons deveria aumentar com a intensidade da onda eletromagnética emitida. Quer dizer, vamos tentar entender isso direito. Intensidade de onda, lembra? Intensidade de onda é a potência sobre a área. Potência está relacionado ao brilho da lâmpada. Fazendo uma analogia bem rápida, é como se você tivesse uma luz de 20 watts e você coloca um material, um metal, exposto a essa luz. Isso pode ou não arrancar algum elétron no material. Vamos supor que arrancasse um elétron. Esse elétron sairia com uma certa velocidade do metal.
Agora, pela teoria clássica, seria natural entender que aumentando essa intensidade, aumentar a intensidade da luz emitida, é aumentar o brilho da lâmpada, ou seja, você troca a lâmpada de 20 watts por uma de 100 watts. Aí você vai pensar assim, se eu tenho uma intensidade maior, então o elétron vai sair com uma velocidade muito maior daqui. Isso era o que afirmava a teoria clássica. O que foi verificado experimentalmente é que isso não ocorria. Quer dizer, não havia aumento da velocidade dos elétrons, portanto, não havia aumento da energia cinética dos fotoelétrons. Não era uma dependência da intensidade. Que mais? Deveria também demorar algum tempo para que os elétrons fossem emitidos, ou seja, deveria haver um atraso entre a emissão da onda eletromagnética, né, e a ejeção do elétron do metal. Ou seja, esse metal, com a radiação incidente transferindo energia para esse metal acumularia energia, né, o elétron acumularia essa energia e ele teria uma energia tal que a partir de um determinado momento ele ejetaria no metal com essa velocidade. Isso também não foi percebido experimentalmente. Não havia atraso perceptível, ou seja, assim que a radiação toca o metal, eu tenho a ejeção dos fotoelétrons, o que batia de frente com a teoria clássica. Outra previsão também não contemplada pela física clássica era que a energia cinética não deveria depender da forma descontínua da frequência da onda eletromagnética. Para frequências baixas não ocorria o efeito fotoelétrico. O que isso quer dizer aqui é o seguinte: vamos relembrar do espectro visível. Lembre-se do VAVAV, do vermelho para o violeta, temos um aumento de frequências. Quem é a frequência maior? O violeta. Quem é a frequência menor? O vermelho. Como a gente lê nesse quadrinho, para frequências baixas, ou seja, para a luz vermelha, não havia ocorrência do efeito fotoelétrico. Não havia energia suficiente emitida em cima do metal para que arrancasse um elétron desse metal. Bom, aqui vale lembrar um pouquinho da teoria quântica proposta por Planck, né? Planck propôs que a energia associada à radiação, ela dependeria, essa letrinha grega, ni, é o que a gente chama de frequência, a gente usa F, mas é mais conhecida a notação da letra grega ni como frequência para a teoria quântica. Então aqui, basicamente, temos que a energia é H vezes ni. Ni é a frequência e H é um valor constante, a constante de Planck. Esse N é um número inteiro e positivo, o que quer dizer que a energia ela não cresce continuamente, mas ela cresce de maneira descontínua, ela cresce com saltos. Portanto, eu tenho números inteiros de N e tenho 1 HNi, 2 HNi e assim por diante o crescimento da energia. Ora, se eu quiser saber qual é a energia que um elétron possui, que vai ser dada pelo produto constante de Planck vezes a frequência Hν, basta eu subtrair um nível de energia do outro. A constante de Planck é uma das constantes mais famosas da física, 6,6262 vezes 10 elevado a menos 34 joules segundos. Aqui temos um gráfico que diz exatamente isso. A teoria clássica ela propunha que quanto maior a frequência da radiação incidente, maior deveria ser a energia dos fotoelétrons, ou seja, ia ser um crescimento indiscriminado, mas o experimento revela que existe um pico e depois um decréscimo na emissão dos fotoelétrons. Agora, a teoria de Einstein ela é melhor aceita para a explicação do efeito fotoelétrico, porque ela não toma o caráter ondulatório da luz, e sim o caráter corpuscular da luz. Vai tratar a onda como uma partícula. Ou seja, o feixe de luz incidente ele é composto por várias partículas. E cada partícula de luz
carrega com ela um pacotinho de energia. A essa pequena partícula que carrega um pacotinho de energia, eu dou o nome de fóton. Agora, a energia de um fóton é dada pela relação Hν, ou seja, constante de Planck vezes a frequência, ou HF, como você preferir. Então, temos uma outra figurinha que ressalta a dependência do material. Por quê? Eu posso incidir certa luz, certa radiação eletromagnética em um metal e conseguir a ejeção, conseguir arrancar um elétron com certa energia cinética. Agora eu posso pegar a mesma radiação e incidir sobre um outro tipo de metal e não observar a mesma ejeção do elétron, ou seja, deve haver uma dependência do material. Para cada metal eu vou ter uma energia necessária para arrancar um elétron ou não. A essa energia necessária, ou seja, a associação do material que é constituído, do metal que é constituído o alvo da radiação eletromagnética, eu tenho uma energia. Essa energia é denominada na física de função trabalho. A função trabalho é aquela energia mínima que você precisa fornecer para conseguir a ejeção dos fotoelétrons. Portanto, qual é a energia cinética máxima? Qual seria, então, a energia associada à velocidade máxima que o elétron arrancado poderia ter? Seria a energia, olha só como faz sentido, pessoal, isso daqui. A energia cinética da velocidade dos elétrons arrancados, ela depende da energia que você forneceu, que é a energia de entrada. A energia dada pela energia do fóton, que é o pacotinho de energia que carrega H vezes Ni, ou HF, que é o produto da constante pela frequência. Aqui você tem uma energia de entrada. E o material, ele necessita de uma certa quantidade de energia, que é dada pela função trabalho. Vai ser um valor associado ao material. Se fizermos a subtração desses dois valores, teremos a energia restante. Essa energia restante é a energia que o elétron pega para caminhar. Lembrando que E é a carga do elétron, é a carga elementar. Lembre-se, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a partir de agora, este símbolo vai ser denominado como função trabalho do material. Lembre-se que é uma energia. Energia pode ser dada em joules e também pode ser dada em volts. Nesse caso, com o Ezinho na frente, elétron-volt. Aqui temos algumas figurinhas que vão representar, de novo, o caráter ondulatório da radiação incidente em cima de uma placa, e essa placa vai arrancar elétrons. Aqui eu teria um detector em A, esse detector vai ter um amperímetro, esse amperímetro, lembre-se, medidor de corrente, vai realmente registrar na sua tela se existe a corrente fotoeletrônica, ou seja, a corrente advinda da emissão e, consequentemente, a recepção dos elétrons. Só voltando um pouco, a energia cinética dos elétrons vai ser dependente de um potencial inicial. Continuando, então, algumas considerações sobre o potencial de contato. Aqui, vamos analisar a figura. Logo, logo, teremos uma animação que ilustrará melhor essa figura. Tá? Mas basicamente o que temos aqui? O que chamamos de fotocélula, então teremos uma placa com um potencial C, temos um receptor com um potencial A e, novamente, efeito fotoelétrico, quando incidirmos uma radiação eletromagnética que carrega uma certa energia, essa energia vai conseguir ejetar um elétron desse material e esse elétron será captado nesse receptor. Então temos dois potenciais diferentes. Eu vou ter um elétron caminhando nessa região de diferença de potencial, e aí essa corrente fotoelétrica vai passar pelo amperímetro, o amperímetro vai registrar essa corrente. Continuando nossas considerações, então é importante perceber que, voltando na figura,
Então, essa eu vou ter uma região, a região do cátodo, a região do ânodo, né? E aí eu tenho um potencial e uma energia associada ao cátodo, a mesma coisa com o ânodo. O sentido do campo elétrico, se você perceber bem, ele é um sentido contrário, quer dizer, voltando na figura, só para a gente perceber melhor, esse elétron ele está caminhando para cá, enquanto o campo elétrico está orientado no sentido inverso. Quer dizer, a partícula deve vencer o potencial. É por conta disso que existe uma energia necessária a ponto de vencer essa diferença de potencial. Da proposição, então, da proposição de Einstein, temos que a energia cinética máxima, que está relacionada com a velocidade que os elétrons serão ejetados, melhor dizendo, do metal, vai ser, novamente, a energia de entrada carregada pelo pacotinho de energia, pelo fóton incidente, Hν, menos a função trabalho, e é a função trabalho do cátodo. Isso multiplicado pela carga elementar apenas para a energia sair em eletrovolts. E se tivermos um campo conservativo, né, teremos a energia do sistema constante, então, ao passo que se eu somar o potencial com a função trabalho antes, a função com o potencial trabalho depois, isso tem que ser constante. Conclusão, a energia, né, dada em eletrovolts com o potencial inicial, que é o que eu chamo do potencial de contato, é a diferença entre a energia de entrada e a energia de saída. Bom, a gente pode pensar nisso para entender de uma forma melhor. Você sabe que eu gosto muitas vezes de fazer analogias. Uma analogia bacana de entender é a analogia de bacias d'água, né? Então, quer dizer, eu preciso incidir alguma coisa aqui, posso até pensar numa bolinha arremessada. E essa bolinha vai ocupar um certo lugar da água e que vai ejetar uma gotícula. Agora eu quero que essa gotícula saia daqui e consiga cair aqui. Para isso, então, eu posso pensar no potencial elétrico. Eu já disse isso para vocês em aula. Aquele potencial elétrico com sinal de mais representa o maior potencial. O potencial elétrico com sinal de menos, o menor potencial. E uma carga que é positiva caminha do potencial maior para o potencial menor. Agora, se eu tenho um fluxo no caminho contrário, eu preciso de uma energia externa. É justamente isso que aparece aqui, uma energia incidente por um agente externo. Então eu forneço uma certa energia, posso pensar como alguém arremessando uma bolinha mesmo na bacia d'água. E dependendo dessa energia, eu consigo fazer a gotícula de água que vai espirrar chegar na bacia de cima ou não. Mas para isso eu preciso vencer um potencial anterior, consequentemente uma energia, que nessa figura é gravitacional, mas na outra figura, na figura anterior a essa figura, falamos do potencial elétrico, por isso a letrinha V. Bom, professora, falamos muito, falamos demais, está ficando muito chato, chegou a hora de você brincar um pouquinho. Então nessa sessão Converse com um Gênio, isso vai ser disponibilizado para vocês depois, um programinha bacana, que você, clicando na imagem, olha só, você vai ter que habilitar no seu computador. Se você habilitar o conteúdo, depois você não precisa mais fazer isso, né? E executando esse programinha, vou maximizar aqui, que fala sobre o efeito fotoelétrico. Vamos conversar então com o amiguinho Einstein. Então, a título de curiosidade, você sabe por qual pesquisa eu ganhei meu prêmio Nobel? Como já falei anteriormente, todos esses trabalhos foram considerações brilhantes do Einstein. Mas lembre-se que a relatividade, à época, era tão inovadora que a academia ficou com medo de premiar o Einstein pela relatividade geral. O movimento browniano, o
o movimento aleatório das partículas sem uma direção preferencial também foi um grande trabalho de Einstein, mas ele realmente foi premiado com o Nobel pelo efeito fotoelétrico. E aí você confirma e vai conversando várias vezes com o Einstein. Que legal que você sabe que eu ganhei o Nobel devido ao artigo que escrevi em 1905 sobre o efeito fotoelétrico. Muitos acreditam que minha primeira premiação foi devido à teoria da relatividade, pelo qual fiquei famoso. Hoje iremos realizar uma experiência sobre o efeito fotoelétrico, que consiste na emissão de elétrons por materiais metálicos, quando sobre eles incide um feixe de luz. Utilizando o mouse, você pode conhecer cada equipamento desse experimento. Repito, aqui está em formato de filme, pessoal. Mas depois vocês vão ter a possibilidade de interagir com essa animação. Isso é um experimento feito na faculdade de engenharia, na faculdade de física, que comprova a emissão dos fotoelétrons quando dá incidência de luz ou de qualquer radiação, não necessariamente a luz. Clicando aqui, podemos interagir com a foto. Então, se você pensa assim, professor, o que é isso? Você vem aqui e clica aqui. Você vai ver que aqui é um aparelho, que é um dispositivo graduado em picoampere, destinado a medir corrente elétrica, intensidades da ordem de 10, tome um cuidado aqui, 10 elevado a menos 12 amperes, que a agulha indica um amperímetro, pessoal, um amperímetro em picoamperes, ok? E aí você pode fazer isso para cada elemento da figura. Olha que bacana. Fonte de radiação eletromagnética. Dispositivo que emite radiação eletromagnética. Nesse experimento utilizaremos como fonte uma lâmpada de vapor de mercúrio que emite em várias frequências, do vermelho ao ultravioleta. Quer dizer, é possível variar a frequência devido ao filtro colorido que é colocado na frente da lâmpada. Na segunda etapa deste objeto de aprendizagem, utilizaremos fontes ideais que emitem frequências únicas. Aqui, rede de difração é um dispositivo óptico que consiste numa placa de metal óptico transparente em cuja superfície são tacadas linhas paralelas muito próximas umas das outras, equidistantes, de forma a difratar a radiação eletromagnética incidente. Você estudou isso quando estudou ondulatória? Lembrando que a difração é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. E no nosso universo cotidiano é muito mais fácil eu perceber a difração do som, que como exemplo a gente consegue perceber quando eu escuto o som de uma outra sala, mas não vejo a imagem do que acontece em outra sala. Portanto, no universo cotidiano não é possível perceber o contorno da luz, mas ele ocorre, existe a difração da luz. Para que seja perceptível a difração da luz, precisaríamos entrar no mundo microscópico, no mundo onde as fendas, as frestas, são da ordem de nanômetros. É só para esse comprimento de onda que eu consigo perceber a difração da luz. Então é isso, pessoal. Essa animação é muito bacana, você pode interagir da maneira que você quiser. Eu vou adiantar um pouco para ir mais rápido. Vamos verificar um pouquinho mais aqui, ó. Agora que você já conheceu o arranjo experimental, vamos verificar o que acontece quando incidimos luz com diferentes frequências na fotocélula. Observe que foi a figurinha que eu acabei de mostrar para vocês. Observe o ponteiro do picoamperímetro. Então, aqui mesmo com a baixa qualidade do vídeo, pois é uma filmagem antiga, ao incidir luz proveniente da fonte, eu capto no picoamperímetro a deflexão da agulha, ou seja, existe corrente realmente pelos elétrons que foram arrancados do metal. Daí a comprovação eletrônica do efeito fotoelétrico. Nosso próximo passo é observar a corrente fotoelétrica para diferentes intensidades de luz. Vamos a elas então. Olha só, foi colocado na fonte de luz um filtro colorido. É interessante você perceber a cor do filtro e refletir
sobre a frequência associada a essa cor. É uma frequência alta ou é uma frequência baixa? Portanto, a corrente fotoelétrica é grande ou pequena? Vamos lembrar que a energia dos elétrons está diretamente associada à frequência e não à intensidade da luz emitida. Isso é muito importante ficar claro. Trocando, então, o filtro colorido, deve haver uma mudança na corrente dos fotoelétrons, que a gente já percebe na agulha. Agora, então, uma nova frequência. Nessa nova frequência, olha só, percebemos agora uma corrente diferente, variando com a cor, consequentemente com a frequência. Continuando. O que será que acontece se ligarmos a fotocélula e o picoamperímetro com a lâmpada de mercúrio desligada? Estamos observando aí. Portanto, não há captação. Agora, me parece que a agulha mexeu um pouquinho. E ele fica a toda hora mostrando a pequena deflexão da agulha. Isso quer dizer que mesmo com a lâmpada de mercúrio desligada, o picoamperímetro indica uma corrente de fundo, que é denominada por ser causada pela iluminação ambiente. Claro, pessoal, a fonte de luz ambiente emite também um pouco de radiação eletromagnética que pode arrancar os elétrons do metal. Consequentemente, eu vou ter uma corrente a ser descontada, que é o que eu chamo de corrente de fundo. Isso ocorre porque utilizamos uma fotocélula de baixa função trabalho. Lembra? Função trabalho, a energia dependente do material que é suficiente para arrancar alguns elétrons deste material, né? E esse material sofre efeito fotoelétrico a partir da incidência de fótons com a frequência do vermelho. Vamos lembrar que a frequência vermelha é a mais baixa do espectro visível. Por isso, nos experimentos reais, as condições dos equipamentos do ambiente influenciam a observação e coleta de dados. Que tal realizarmos um experimento quase real? Bom, pessoal, agora que nós já brincamos com uma animação que foi bastante esclarecedora, temos uma outra animação interessante, que também será disponível para vocês, que fala ainda do efeito fotoelétrico, que é essa animação. Aqui temos uma fonte de radiação eletromagnética, posso entender isso como luz, inclusive aqui eu tenho a faixa do espectro visível do vermelho para o violeta, lembrando que o vermelho, frequência baixa, violeta, frequência alta, para cima dessa frequência eu tenho ultravioleta, para baixo do vermelho, infravermelho. Podemos controlar a intensidade da fonte luminosa, né? Ou seja, o equivalente a trocar a lâmpada por uma lâmpada que brilha mais, que tem uma potência maior. Podemos criar um campo, aqui temos uma ampola de vácuo, aqui a região do cátodo, aqui a região do ânodo, e no interior dessa ampola podemos ou não criar um campo elétrico se colocarmos o gerador pilha para trabalhar. Aqui temos um amperímetro, que no caso da animação anterior era o picoamperímetro, que vai medir se os elétrons são realmente ejetados do cátodo para o ânodo e eu tenho uma circulação de corrente. Bom, vamos lá então. Vamos começar de uma radiação com frequência baixa, o vermelho, na região dos 756 nanômetros. Bom, aumentando a intensidade de luz, o que percebemos? Eu vou deixar aqui próximo dos 50%. Ok. Olha só, a radiação incide na placa, mas não consegue retirar elétrons da placa. Por que isso, pessoal? Porque os pacotes de energia, os fótons, aqui desse feixe, esse feixe que tem
756 nanômetros, se eu relembrar da teoria, a energia associada a cada pacotinho, a cada fóton de radiação incidente, depende do H, que é uma constante de Planck. Portanto, eu fico com uma relação direta de proporcionalidade apenas com a frequência. Se a frequência é baixa, é natural dizer que a energia incidente é baixa. Portanto, não há a emissão de fotoelétrons. Agora, professor, e se eu aumentar a intensidade desta fonte? Se eu trocar a lâmpada de 50 watts por 100 watts? Bom, aumentamos então a intensidade. E o que ocorre? Nada. Eu ainda não tenho a energia necessária para arrancar esses fotoelétrons. O que quer dizer? O que comprova que a dependência para a emissão dos elétrons é da frequência e não da intensidade. Ora, vamos voltar então para a intensidade próxima dos 50%. Alterando então o comprimento de onda, vamos para a região do amarelo. Eu ainda não percebo a emissão dos fotoelétrons. Vai haver algum momento que, aumentando a frequência, ou seja, diminuindo o comprimento de onda, eu vou começar a perceber a ejeção desses elétrons. Olha só, nessa região, 538 nanômetros, eu já percebo que alguns elétrons começam a ser ejetados do cátodo. Ou seja, aqui eu consigo perceber uma corrente que é denominada corrente fotoeletrônica. Logo, logo, o amperímetro vai registrar corrente. Perceba a velocidade dos elétrons aqui, a velocidade dos elétrons, né? A energia cinética dos elétrons é baixa. Aí você pensa assim, professor, então vamos aumentar a intensidade da fonte, pois assim eu vou ver os elétrons com uma velocidade, com uma energia cinética maior. Será mesmo? Pois bem, aumentamos a intensidade. E na hora que aumentamos a intensidade, o que notamos? Olha só a velocidade. Mudou a velocidade dos elétrons emitidos? Não, a velocidade é a mesma. Mas alguma coisa mudou. E se eu mexer na intensidade novamente, eu consigo entender o que muda. Olha só, pessoal. O que a gente nota? Eu diminuí a intensidade aqui. Olha o que está acontecendo. Alguns poucos elétrons foram ejetados. Então, a intensidade não está relacionada com a energia cinética, que é a velocidade que os elétrons caminham por dentro da ampola de vácuo, mas sim com o número de elétrons emitidos. Ora, se eu acabei de falar que tomamos como melhor explicação do efeito fotoelétrico a explicação de Einstein, que fez um modelo adotando a luz como partícula, ou seja, cada fóton como uma partícula que carrega uma certa energia dependente da frequência. Se eu aumento a intensidade de luz, eu estou aumentando o número de pacotinhos de energia, mas com uma energia pré-definida e inalterada em relação à anterior. Portanto, a velocidade dos elétrons será constante. O que vai mudar é o número de elétrons arrancados. Se você mexer nas opções que o programa te oferece, você vai ver aqui, mostre os fótons. Mostrando os fótons, olha só, são bolinhas, são pacotinhos de energia. Então eu tenho poucos pacotinhos porque a intensidade do feixe é baixa. Aumentando a intensidade, eu vou aumentar o número de bolinhas. Se eu aumento o número de bolinhas que eu arremesso na placa, consequentemente o número de bolinhas que saem da placa será maior. É muito mais fácil perceber o efeito fotoelétrico dessa maneira. Aumentei o número de fótons, é natural eu ter um número maior de elétrons ejetados, mas a velocidade ainda não foi alterada. O que altera a velocidade, a essa altura do campeonato você já concluiu bem, é a alteração da energia de cada bolinha dessa, de cada energia do fóton. Portanto, vamos colocar na região do violeta. O violeta tem uma energia muito maior do que o vermelho, porque a frequência do violeta é muito maior que a do vermelho. Então, percebemos aqui um aumento na energia cinética em relação aos anteriores. Professor, e se formos por ultravioleta?
Podemos também, ó, ultravioleta nós não enxergamos, mas essa radiação está lá. E aí sim eu vejo uma velocidade muito maior. Quanto maior a região de frequências, o espectro de frequências, eu tenho uma energia cinética muito maior dos elétrons arrancados. Lembrando que ao diminuir a intensidade eu não mexo nessa velocidade, mas mexo apenas no número de elétrons arrancados. Ok? Esse programinha é muito bacana. Você pode criar uma diferença de potencial. Se eu criar um potencial nesse sentido, olha o que acontece. Eu estou criando um potencial favorável à carga, então eu aumento ainda a velocidade dela. No caso contrário, eu vou ter uma tendência de frear a carga. Freio tanto que ela volta para cá. Certo, pessoal? Aqui eu consigo perceber uma corrente elétrica. Você pode brincar do jeito que você quiser. Vamos lembrar que depende muito do material que está aqui. Por exemplo, nesse caso era o sódio, mas você também pode colocar o zinco. Você também pode colocar o cobre. Você também pode colocar platina, cálcio, magnésio e assim vai. O magnésio, por exemplo, é bem difícil de arrancar elétrons dele. Vamos lembrar que nós estamos na região do ultravioleta, porque se chegássemos no visível, não notaríamos a emissão dos fotoelétrons. Agora, o ultravioleta tem uma frequência muito grande, consequentemente uma energia muito grande. E mesmo assim, eu percebo a emissão de poucos fotoelétrons. Vamos relembrar que aumentando a intensidade, o número de elétrons ejetados aumenta. Aqui você também pode ver alguns gráficos, né? Isso é bem legal, pessoal. Então, tá aí para vocês interagirem com o programinha no futuro. Ok? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da explanação, que vocês tenham entendido o efeito fotoelétrico. E a teoria é essa. Muito obrigado. Bom, pessoal, agora que já falamos sobre a teoria do efeito fotoelétrico, agora que você já está inteirado no assunto, já brincamos com duas animações muito importantes, chegou a hora da gente treinar o que você assimilou com exercícios. Esses exercícios também estão disponibilizados no link no Moodle e você vai ter acesso tanto aos enunciados quanto às resoluções. Mas acompanhe. No exercício 1, todos os exercícios de vestibular, tá, pessoal? Exercício 1, olha só, o comprimento de onda da radiação eletromagnética associada a um fóton de 5 eletronvolts é, bom, aí eu tenho as alternativas que ele me oferece. Aqui apareceu um símbolo novo. Esse A maiúsculo é o angstrom. Já ele informa o angstrom 10 elevado a menos 10 metros. Bom, resolução. Vamos só retomar um ponto. O que ele forneceu para nós? Ele forneceu os 5 eletronvolts. Preciso calcular o comprimento de onda. Para isso, vamos relembrar alguns dados que o enunciado fornece a título de note a dot. A constante de Planck, você não precisa decorar esse valor. O enunciado, o examinador, vai lhe fornecer esse valor, 6,6 vezes 10 a menos 34. Lembra, quando está tudo multiplicado, eu falo a palavra numa pancada só, joules segundos. Então, 6,6 vezes 10 elevado a menos 34, joules segundos, e não joules por segundo. Tome cuidado com isso. A palavra por dá ideia de divisão. Módulo da velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Ele me informa aqui que 1 angstrom é equivalente a 10 a menos 10 metros. E que 1 eletronvolt, 1,6 vezes 10 a menos 19, isso é a energia em joules, já no Sistema Internacional da Conversão de eletronvolt para joule. Pois bem, o que fizemos então? Olha, ele me forneceu uma energia de 5 eletronvolts. Eu preciso associar essa nova unidade de energia, eletronvolt, à energia no Sistema Internacional, que é joule. Ora, basta para isso multiplicar pela carga elementar, que conhecemos. A gente sabe que 1 eletronvolt carrega essa energia. Olha, se eu tenho 5 eletronvolts, eu tenho 5 vezes esse valor. Portanto, está aí
a energia de 8 vezes 10 a menos 19 joules. Já temos a energia. Agora, basta jogar na equaçãozinha da energia de Planck, ou seja, a energia é igual a H vezes a frequência. Agora, se você lembra da teoria ondulatória, V igual a lambda F. Mas que velocidade estamos falando, pessoal? Velocidade das ondas eletromagnéticas. E toda onda eletromagnética possui a velocidade da luz no vácuo. Por isso C. Então, aquela equação que era V igual a lambda F, né? Como é que ficaria o F isolado? Ficaria igual a velocidade, que é C, sobre lambda, vezes o H, que já estava ali. Substituindo com os dados fornecidos, isolando lambda, chegamos ao valor final de 2,475 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 10 a décima. Portanto, temos aí a conversão para os angstroms. E aí a resposta alternativa C. Esse foi o primeiro exercício. Vamos para o próximo, professor. Exercício número 2. Vamos lá. Quando uma radiação eletromagnética incide sobre a superfície de um metal, elétrons podem ser arrancados dessa superfície. Esse fenômeno, descoberto por Hertz em 1887, é denominado efeito fotoelétrico. Pois bem, então temos aqui, né, uma definição do efeito fotoelétrico. E note bem, de novo, os elétrons arrancados são chamados fotoelétrons. A figurinha clássica, quando se fala em efeito fotoelétrico. E a pergunta do exercício. Ele me fornece um gráfico. O gráfico abaixo relaciona a energia cinética de um fotoelétron, portanto, do elétron já arrancado do metal, quando uma radiação eletromagnética nele incide essa radiação com uma frequência F qualquer. Notamos aqui que existe uma frequência inicial para arrancar o elétron do material. Essa frequência é denominada frequência de corte. O que o exercício pede? Pede para analisarmos um verdadeiro ou falso de acordo com esse gráfico. Olha só o que ele fala. A frequência da radiação incidente deve ser, no mínimo, igual a F0, que é a frequência de corte, para que ocorra o efeito fotoelétrico, pessoal. O que você acha? Verdadeiro, claro que verdadeiro. Voltando à figurinha, devemos ter uma frequência inicial, frequência de corte, para haver a ejeção dos elétrons, com uma certa energia cinética mínima, pois a energia do fotoelétron arrancado depende apenas, único e exclusivamente, da frequência da radiação emitida. Portanto, verdadeira. Segunda afirmação. Quanto maior a frequência da radiação incidente, maior é a quantidade de elétrons extraídas do metal. Você se lembra da animaçãozinha? Era isso que ocorria quando aumentávamos a frequência, ou seja, quando alterávamos a cor da radiação emitida. Lembra? A energia do fóton está associada a essa frequência. Alterar a frequência significa alterar a energia. E alterar a energia significa apenas que eu mexo na energia cinética, ou seja, na velocidade dos elétrons arrancados, e não no número de elétrons, pessoal, não na quantidade de elétrons. Portanto, a alternativa é falsa. A quantidade de elétrons emitidos depende da quantidade de fótons que chegam, os pacotinhos de energia, e, portanto, da intensidade da radiação incidente e não de sua frequência. Muito importante essa afirmação. Terceiro, quanto maior a intensidade da radiação incidente, maior é a energia com que o fotoelétron deixa o metal. Novamente falso, pelo mesmo motivo que já comentamos. A energia cinética ela é dada pela diferença. Olha só, vale relembrar a radiação incidente, que depende da frequência, e aquela energia que depende do material, a função trabalho. A diferença entre essas radiações é a energia cinética. Portanto, a alternativa está incorreta. Está correto que se afirma somente
na afirmação 1. É isso aí, pessoal. Vamos para o nosso próximo exercício. Exercício de número 3. O exercício de número 3 diz o seguinte. No século XX, várias limitações da física clássica na descrição de certos fenômenos vieram à tona. Uma delas diz respeito ao movimento dos elétrons no átomo. De acordo com a teoria de Maxwell, todas as cargas aceleradas irradiam ondas eletromagnéticas. Os elétrons, ao girar em torno do núcleo, estão sujeitos à aceleração centrípeta e, portanto, deveriam irradiar ondas eletromagnéticas às custas de energia do átomo. À medida que essa energia fosse diminuindo, os elétrons deveriam aproximar-se do núcleo até chocar-se contra ele. No entanto, como os átomos são estáveis e esse fenômeno catastrófico não ocorre, conclui-se que os elétrons dos átomos não obedecem às leis do eletromagnetismo clássico. Continuando, esse foi um trecho extraído de um livro. Em 1913, Niels Bohr propõe um modelo atômico para o átomo de hidrogênio, outro assunto bem discutido na física moderna, o átomo de hidrogênio proposto por Bohr, com a intenção de explicar esse fenômeno. Considere as afirmações referentes às proposições de Bohr. Na primeira afirmação, o elétron desse átomo não emite radiação, pois sua aceleração centrípeta tem intensidade constante, ou seja, não sofre variação de energia cinética. Ora, pessoal, essa alternativa é falsa. Vamos relembrar o seguinte. Nós estudamos isso. O elétron pode emitir radiação quando passar de uma órbita mais externa para outra mais interna. E qual vai ser a energia do fóton? Já comentamos, né, da quantização de energia, ou seja, para saber a energia de um fóton, basta você subtrair a energia maior da energia menor. E esse resultado vai dar a energia do fóton, que é a constante de Planck, vezes a frequência. Por isso, a alternativa é a afirmação é falsa. Próxima afirmação. Nesse átomo, só é possível fazer o elétron passar de uma órbita mais interna, de energia E1, para uma mais externa de energia E2, se fornecermos ao átomo uma quantidade de energia exatamente igual à diferença entre os níveis de energia. Verdadeiro, é exatamente essa energia necessária para se arrancar o elétron de uma órbita. Terceira afirmação, o elétron desse átomo move-se em torno do núcleo, como os planetas ao redor do Sol, emitindo radiações que não deixam o átomo, pois são absorvidas pelo núcleo atômico. Essa alternativa é falsa, elas não são absorvidas pelo núcleo atômico. E a quarta afirmação, se o elétron desse átomo passar de uma órbita mais externa de energia E2 para uma mais interna de energia E1, esse átomo emitirá um fóton de frequência F, dada pela diferença das energias vezes a constante de Planck, uma alternativa falsa, pois acabamos de falar na afirmação anterior que a diferença entre as energias é H vezes F, e não o contrário disso. Portanto, a frequência seria E2 menos E1 dividido por H e não multiplicado por H, como aparece na afirmação. Como era um verdadeiro ou falso, temos como verdadeiras apenas a afirmação encontrada na número 2. Ok, o nosso último exercício, pessoal, o esquema indica os níveis de energia previstos pela teoria de Bohr para o átomo de hidrogênio. Se um elétron sofrer uma transição do nível 3 para o nível 2, emitirá uma radiação cuja frequência em Hz será igual a... Ora, acabamos de falar, né, pessoal? Teremos que pegar a diferença entre os níveis de energia. Basta olhar, então, temos aqui o nível 3. Vamos prestar atenção aqui, o nível 3 de energia, 1,5 electrovolts. Temos aqui o nível de energia 2, 3,4 electrovolts. O que devemos fazer? Olha só, devemos subtrair, pegar a diferença entre os níveis de energia. Essa diferença está aqui
Menos 1,5 foi dado. Vamos lembrar que esse sinal de mais trocou por conta do menos da formulinha, portanto ficou positivo o sinal, multiplicado pela carga elementar, o valor de E, 1,6 vezes 10 a menos 19, tudo isso deve ser igual à constante de Planck multiplicado pela frequência. Isolando a frequência, chegamos rapidamente à resposta 4,6 vezes 10 a 14 Hz. Ok, pessoal, assim finalizamos a nossa aula de efeito fotoelétrico. Eu espero que você tenha aproveitado bastante. Eu espero que, se esse assunto aparecer nos vestibulares, que você se dê muito bem. Fica aqui a minha despedida e também as minhas felicitações de final de ano. Ok, pessoal? Até mais. Um abraço.